Europa. O continente que por quase 2000 anos foi o maior centro econômico, financeiro e político do planeta, sendo lar da primeira revolução industrial no século XVIII e também dos maiores conflitos militares da história durante o século XX. Além disso, logo após sair destruída da Segunda Guerra Mundial, a Europa rapidamente retomou seu protagonismo mundialmente, apoiada por instituições como a União Europeia, que uniu o continente tanto economicamente quanto politicamente, tanto que hoje os seus 27 países membros somam um PIB de mais de 16 trilhões de dólares. Diante disso, recentemente a Europa vem passando por situações cada vez mais complexas e conflituosas, mas notoriamente com o seu principal parceiro estratégico, que é os Estados Unidos, diante da enorme dependência da Europa pelos americanos, algo que ficou mais evidente com o início da guerra da Ucrânia, que acabou expondo a fragilidade da Europa, que vem sempre recorrendo ao aparato defensivo oferecido pelos americanos, mas notoriamente através da OTAN, que tem expandido a sua influência na política externa do continente. E nesse vídeo, vamos entender como os Estados Unidos se tornaram o maior problema da Europa, e por que a relação entre ambos está se deteriorando conforme o tempo passa. Antes de entendermos o atual contexto das relações entre os Estados Unidos e a Europa, e como o continente tem estado em uma situação desconcertante sob a influência americana, é preciso primeiro entendermos como as relações entre os países europeus com os Estados Unidos se tornaram tão profundas, ressoando no campo econômico, político e principalmente militar. Para isso, é necessário retornar para 1945, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, ficando marcada como o conflito mais sangrento e destrutivo da história, causando a morte de mais de 60 milhões de pessoas. Com base nisso, pelo fato da Europa ter sido a região mais afetada pelo caos da Segunda Guerra Mundial, muitas cidades europeias como Berlim, Londres e Varsóvia foram completamente destruídas, e grande parte da infraestrutura do continente foi devastada. Desse modo, após o conflito, a ascensão americana e soviética como potências mundiais, além da crescente disputa de poder entre ambas as potências, deram início à Guerra Fria, que se estenderia até o colapso da União Soviética em 1991. Com isso, os Estados Unidos, durante o governo do ex-presidente Harry Truman, adotaram a doutrina Truman, uma política externa americana que tinha como objetivo conter o avanço do comunismo pelo planeta, fornecendo apoio político, militar e econômico aos países democráticos contra ameaças autoritárias. Logo, a expansão da influência soviética sobre o leste europeu causava forte preocupação aos Estados Unidos, que consequentemente buscaram rapidamente formar laços fortes com os países do Ocidente europeu, mais notoriamente com a França, Itália, Alemanha Ocidental e o Reino Unido, por meio de uma série de acordos e tratados que se alinhavam com as intenções de Washington em barrar o avanço soviético sobre o continente europeu. Sendo assim, a Europa seguiu dividida por dois blocos econômicos e políticos, com os Estados Unidos liderando o bloco ocidental e a União Soviética liderando o bloco oriental. E a principal política dos Estados Unidos para expandir a sua influência no continente europeu foi o famoso Plano Marshall, lançado em 1948, que era um pacote de ajuda financeira no valor de 13 bilhões de dólares para 16 países da Europa, visando ajudar na reconstrução de cidades e indústrias arruinadas pela guerra, para que essas nações recuperassem rapidamente as suas economias e as mantivessem longe do comunismo. Também é válido mencionar que o Plano Marshall foi muito benéfico para os Estados Unidos, pois foi de extrema importância para consolidar o dólar como moeda internacional, uma vez que os recursos cedidos aos países europeus ocorreram através da moeda americana, apoiada por um intenso aumento do comércio com o continente, dado que os Estados Unidos haviam se tornado o principal parceiro comercial da Europa Ocidental. Nesse contexto, a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1949, popularmente conhecida como OTAN, foi outro passo fundamental para a unificação europeia guiada pelos Estados Unidos, pois com a Europa unida sob o ponto de vista militar,
poucas seriam as chances de novos conflitos acontecerem na região. E pensando nessa perspectiva de união, no início da década de 50, a Declaração Schuman foi proposta pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, propondo a integração europeia através de um mercado comum do carvão e do aço, o que facilitaria o compartilhamento de seus recursos naturais em prol da aceleração econômica e industrial do continente, entre França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Luxemburgo e a Holanda, já que esses mesmos países detinham a maior capacidade de produção na época. Com isso, em 1951 foi instituída a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, popularmente conhecida como SECA, que estabeleceu o livre comércio do carvão e do aço pela Europa, isentando taxas alfandegárias e incentivando o investimento nas indústrias de carvão e do aço pelo continente. E esse fato, ao longo do tempo, garantiu não apenas a recuperação da economia europeia, como também acabou formulando a base para o que viria a se tornar a União Europeia posteriormente. E assim, praticamente todas as políticas e apoio dos Estados Unidos destinadas à Europa pós-Segunda Guerra caminharam para a integração europeia, dado que importantes tratados e acordos onde houve o envolvimento americano, como no Plano Marshall, a SECA e a OTAN, acabaram incentivando os europeus a superarem as suas diferenças e passarem a trabalhar juntos. Com isso, tais organizações abriram espaço para o surgimento de um mercado comum na Europa, além de um alinhamento político pelo continente. Dessa forma, surge a pergunta do porquê os Estados Unidos, atualmente, se tornaram o maior problema da Europa. Diante do exposto, fica evidente que os Estados Unidos se esforçaram para reerguer uma Europa em ruínas e estabelecer a região como o maior polo econômico e político do mundo, tendo em vista que hoje a União Europeia figura-se como a maior organização política e econômica da Terra. E mesmo assim, os países europeus em sua maioria, incluindo grandes potências como Alemanha, Reino Unido e França, historicamente têm recorrido aos americanos para resolver os seus problemas e se posicionar nos assuntos geopolíticos mundiais, dependendo quase que totalmente de instituições que os Estados Unidos desempenham um papel de liderança, seja na ONU, FMI, Banco Mundial ou até mesmo na OTAN, já que desde sua fundação, a aliança se expandiu rapidamente, chegando a um total de 31 membros, reunindo uma capacidade militar extraordinária, com mais de 3 milhões de militares na ativa. Sendo assim, com um aparato militar do porte da OTAN disponível há mais de 70 anos, e a garantia de uma assistência militar de toda a aliança caso algum dos Estados-membros for atacado, os investimentos dos países europeus destinados às suas próprias forças armadas têm se limitado a valores bastante reduzidos, com 69% do gasto anual de 1,2 trilhão de dólares com defesa entre os países membros da OTAN, sendo apenas dos Estados Unidos. Dessa forma, durante o século XX e o início do século XXI, a sensação de proteção oferecida pela OTAN acabou suprindo a segurança interna da Europa, fazendo com que até mesmo a Alemanha, que detém a maior economia da Europa e a quarta maior do planeta, destinasse valores mínimos para a defesa, investindo apenas 1% de seu PIB com as forças armadas, limitando o poderio bélico não apenas dos alemães, mas de todo o continente, enfraquecendo assim a sua autonomia geopolítica. Com isso, essa questão ficou evidente após a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Episódio que mudou totalmente o cenário político e econômico do continente, pois a Europa foi de longe a região mais prejudicada com o conflito, deparando-se com um imenso choque no setor energético, fazendo o crescimento econômico da União Europeia cair de 5,4% em 2021 para apenas 3,5% em 2022. E o continente continua pressionado a apoiar a Ucrânia devido à coordenação conjunta dos países da OTAN para o fornecimento de armas e equipamentos para a defesa ucraniana. Todavia, enquanto a Europa mergulha em uma profunda crise energética diante do corte no fornecimento do gás russo, que alimentava mais de 40% da demanda do continente, os Estados Unidos observaram as suas exportações para a União Europeia aumentarem em 28% no ano de 2022, além do país ter se tornado o segundo maior fornecedor de gás natural da Europa.
abastecendo cerca de 20% da demanda da União Europeia. Outro ponto que é válido mencionar é o impacto nas relações dos Estados Unidos com a Europa à medida que as eleições americanas para presidente se aproximam em 2024, diante da possível candidatura do ex-presidente americano Donald Trump, visto que caso Trump seja reeleito futuramente, a atual política externa dos Estados Unidos poderá mudar drasticamente, já que durante a presidência de Trump, a política externa dos Estados Unidos em relação à Europa foi marcada por tensões e desentendimentos, especialmente pela adoção do America First, que se traduz na política externa americana baseada no nacionalismo e no unilateralismo. Com base nisso, durante o governo de Trump, as relações entre os Estados Unidos e a Europa ficaram estremecidas após diversas medidas, como a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, a imposição das maiores tarifas da história sobre produtos europeus como queijos e vinhos, posicionando-se a favor do Brexit, que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, além de condenar a ideia proposta por líderes europeus de criar uma força militar europeia paralela à OTAN, onde Trump afirmou que, ao invés disso, a Europa deveria pagar mais pela OTAN, questionando desse modo a participação dos países na contribuição para a aliança, exigindo que nações como Alemanha e França aumentassem a parcela de contribuição do PIB para as Forças Armadas em 2%, o que resultaria por consequência no fortalecimento do bloco. Ainda assim, também é importante destacar que a crescente disputa entre China e os Estados Unidos tem colocado a Europa em uma posição delicada, já que ambos os países são os dois maiores parceiros comerciais do continente. Além do fato de que a guerra comercial sem precedentes entre as duas potências desencadeada no ano de 2018 elevou as tensões tanto no mundo como na Europa, especialmente quando os americanos decidiram impor tarifas sobre as importações de produtos chineses como aço e alumínio. E a China também impôs tarifas sobre produtos fabricados nos Estados Unidos, o que acabou afetando algumas empresas europeias que fabricam carros, como a BMW, por exemplo, que em 2021 exportou 257 mil veículos produzidos em solo americano, dos quais 61 mil foram destinados à China. Além disso, o fato de tanto os chineses como os americanos serem de extrema importância para a Europa tem levado a União Europeia a se posicionar com mais cautela, mesmo com os Estados Unidos fazendo pressão para que o continente se posicione contra a China em determinados assuntos. Tanto que recentemente, após uma visita à China, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a Europa deve reduzir a sua dependência dos Estados Unidos e evitar ser arrastada para um confronto entre a China e os Estados Unidos sobre Taiwan, enfatizando a necessidade de uma autonomia estratégica para a Europa se tornar uma terceira superpotência. E na mesma linha têm sido as críticas de líderes europeus contra a estratégia dos Estados Unidos de usar o dólar como arma, lançando uma série de sanções contra países como Rússia, China e o Irã, e dessa forma, forçando empresas europeias a desistirem de negócios e cortarem laço com empresas desses países. Contudo, apesar da afirmação de Macron, a Europa está progressivamente perdendo o status de superpotência, pois em 2008 a economia da União Europeia era maior do que a dos Estados Unidos e cerca de 3,6 vezes maior do que a chinesa. Mas atualmente, a economia americana é quase 1/3 maior do que a europeia, incluindo o Reino Unido, além da economia chinesa ter superado a europeia no ano de 2022. E essa decadência europeia está se espalhando por todos os setores, com o cenário tecnológico europeu sendo dominado por empresas norte-americanas, com o domínio europeu de fabricação de semicondutores caindo de 44% para apenas 9% desde a década de 90, além dos Estados Unidos e da China estarem liderando o desenvolvimento na inteligência artificial. E todas essas questões são amplificadas com a posição ainda privilegiada dos Estados Unidos em poder financiar novas tecnologias e políticas industriais em uma escala muito maior por ter o dólar como moeda de reserva mundial, mantendo a estabilidade do mercado financeiro mesmo com a crescente dívida pública. Portanto, embora no passado a Europa tenha sido berço de grandes impérios que dominaram grande parte do planeta, ao longo dos últimos 70 anos o continente tem apresentado
apresentado um status de inércia, sustentado pela comodidade e pela sensação de segurança oferecida pelos Estados Unidos, abrindo espaço assim para que os americanos desempenhem um peso considerável no rumo do continente europeu. Com isso, se a Europa não buscar uma autonomia que a permita tomar decisões que sejam benéficas para ela e não para os americanos, a tendência é que no futuro continue perdendo relevância no contexto geopolítico e econômico.